E aí galera, tudo bem? Meu nome é Mariana Cardoso, eu sou educadora financeira e tá começando agora mais um vídeo no meu canal. Nesse canal eu falo sobre finanças pessoais e investimentos. Bora ver o conteúdo de hoje? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um fundo imobiliário de desenvolvimento. Os fundos imobiliários de desenvolvimento, gente, são a evolução dos investimentos em terreno. Por acaso os seus avós ou os seus pais já te indicaram algum terreno para comprar e esperar ele valorizar e depois você vender? Era uma prática muito comum no mercado antigamente, quando não existiam os fundos imobiliários. E aí você precisava juntar um montante, comprar aquele terreno à vista e ficar ali anos esperando ele valorizar até você vender e aí sim conseguir receber alguma coisa de volta. E aí você corria o risco daquele local não ir para frente, né, não desenvolver, de pessoas não se interessarem por aquele seu terreno, ou até mesmo uma questão burocrática ali de documentação que é muito comum nesse tipo de investimento. Ou até mesmo essa venda ficar embargada ali por algum tipo de documentação ou outra burocracia que é muito comum nesse tipo de investimento. Mas graças a Deus o nosso Banco Central veio ajudar a nossa vida e a gente consegue comprar aí terrenos através dos fundos imobiliários de desenvolvimento. E o melhor, com apenas R$100. E eu vou mostrar hoje qual fundo que eu tenho na minha carteira e tudo que você precisa saber sobre ele. Bora lá então! Esse fundo, gente, é o TGAR11. A cota dele hoje está custando R$115. Nos últimos 12 meses ele pagou mais de 15% de dividendos, mais do que a Selic. Hoje o acumulado da Selic nos últimos 12 meses está em torno de 12% ao ano. E a cota dele geralmente varia entre os R$108 e R$129. Ele, por ser um fundo de desenvolvimento, ele vai ter mais variações que os outros fundos, porque ele tem uma atividade um pouco mais arriscada do que o recebimento de aluguel. Então, essa variação da cota dele vai oscilar mais do que os outros fundos mais tradicionais. O último dividendo pago foi de 1,30, que equivale ali a um pouco mais de 1% no mês. O pagamento de dividendos dele costuma variar menos do que o preço da cota dele, né? Então a gente teve aqui em janeiro do ano passado um pagamento de R$1,16 e a máxima ali foi R$1,58. E esse ano aqui já começamos com R$1,30. Agora vamos olhar aqui um pouco do relatório gerencial dele, né, do fechamento do ano. As primeiras coisas que a gente consegue ver, né, é que o objetivo do fundo é proporcionar rendimentos aos cotistas. Isso é muito legal, né? Ele coloca, né, os cotistas aqui num destaque principal. Ele fechou ali o ano com valor patrimonial líquido de 1.800.000 e um valor de mercado de 1.600.000. A gestora dele é a TG Cor e ela cobra uma taxa de administração de 1,5% ao ano e uma taxa de performance de 30% do que exceder do CDI. Lá embaixo nós vamos ver aqui essa informação em valores, tá bom? Então aqui ele coloca o dividend yield de dezembro, né, o dividend yield do ano, a variação da cota, né, no mês e a variação da cota no ano. Aqui, ó, ele traz um histórico do fundo, né? Muito legal saber desde o início as principais coisas que aconteceram aqui no fundo, né? Dá uma visibilidade legal pro cotista, né? De como que o fundo foi se administrando, foi crescendo. Isso dá uma segurança
maior, né? E aqui ele coloca uma linha do tempo do ano de 2022, né? Já que esse relatório é um relatório de fechamento anual, então ele fala as principais coisas que aconteceram no fundo em 2022. Aqui ele começa a falar dos ativos da empresa, então são 186 ativos, né, localizado em 20 estados e 106 municípios, então é um fundo bem diversificado, tá bom? Ele é até considerado um fundo híbrido. A principal atividade dele são os terrenos, né, de loteamento, mas ele também diversifica em várias coisas. E aqui, ó, ainda tem uma possibilidade, ó, de você contactar com eles. Você pode avaliar esse relatório. Muito legal esse espaço que eles abrem para o cotista. Seguindo aqui, ele começa a relatar cada empreendimento, né, um a um. E aí aqui ele começa a falar da distribuição do fundo, né? Tem um loteamento, né, que representa mais de 54% do patrimônio líquido do fundo, né? Uma incorporação que representa quase 16% do fundo, multipropriedade, shopping center, imóveis, né, imóvel para renda, que é bem pouquinho, tá vendo? Ativos em bolsa, isso aqui inclui aqui outros fundos também, e mais de 8% em CRIs, né, em recebíveis aqui. E aí aqui ele mostra como que são esses recebíveis, então a maior parte aqui tá em PCA, tá no mercado corporativo. Agora a gente chegando aqui na parte de rentabilidade, né, ele coloca uma distribuição do dividendo no ano, né, então você vê que teve ali uns picos de 1,59 que a gente tinha visto lá no Status Invest. Ele faz uma comparação aqui com os principais índices aí do mercado, né, que é o CDI, Ibovespa, IFIX e IPCA. Então ele aqui, uma cota de mercado ajustada, o fundo ganhou de todos esses outros índices. E aí lá em cima, né, a gente viu que 30% do que passou do CDI aqui, ele ia cobrar uma taxa de performance. Vamos chegar lá. Aqui mostrando um pouquinho mais da rentabilidade, mensalmente o retorno da variação da cota mais a distribuição dos dividendos, né? Então a gente teve aqui 3 meses no negativo, né? Mas no acumulado o positivo aí foi de mais de 16%. Aqui a gente consegue ver a distribuição da receita, né? Então 83% da receita vem dos loteamentos, tá? 7% vem da incorporação, que é o segundo nicho aí de atuação, né, desse fundo. Depois vem os CRIs com 3%. Essa é a representação da receita, tá, gente? Não é a representação do patrimônio, né? Então por isso que os números aqui, os percentuais estão diferentes lá de cima. Então você vê que ele faz essa parte aqui para equilibrar a receita dele, né, para equilibrar os rendimentos dele. Apesar da maior receita vir do loteamento, ele distribui aí para dar mais segurança para o fundo. E aí ainda tem ali alguma coisa de renda fixa, né, recebíveis, né, de loteamento, fundos imobiliários e imóveis. Agora aqui a distribuição geográfica do fundo, né, ele tem uma concentração em Goiás, mas ele está presente ali em vários estados. E aqui ele faz até uma distribuição por município. Então a gente vê aqui que a maioria, 47%, são em outros municípios aqui que não tem concentração nenhuma. A maior concentração é essa de Trindade, né, 10%. Aqui é uma análise de risco, então a gente consegue ver qual contrato, né, que tem ali um risco maior, né, que tá uma situação crítica. Então a gente tem aqui esse contrato aqui, Parque Ecológico Nunes Neto, que representa 0,34% do PL. Também vermelhinho, ó, Goiânia, né, Vita Novo Mundo, 0,14% do PL.
E esse aqui também vermelhinho é Nato Bueno Design, 0,6% do PL. Então a gente tem aí percentual bem pequeno de risco, né, para esse fundo. Apesar de ser um fundo de desenvolvimento, né, a classificação de risco dele tá bem verdinha aqui. Aqui, gente, ele fala um pouco mais do portfólio dele de CRI, né? Então ele tem recebíveis, né? Ó, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aqui são os loteamentos, né? Então tem coisa aqui no Maranhão, tem coisa em Goiás. Então tem muita variedade de lotes, né? Muita variedade aqui de loteamentos, muitos lugares diferentes. Aqui os condomínios, né? Também em vários lugares do Brasil. Corporações, né? Os prédios ali que estão sendo construídos. Então tem prédio São Carlos, Goiânia, Santa Catarina, vários lugares do Brasil. E as multipropriedades, né? Geralmente são hotéis. E, gente, eu tinha passado aqui despercebida pela taxa de performance, né? Que é cobrada no final do ano. Eles cobraram aqui aqueles 30% a mais do CDI. Só que eles se planejaram para isso, né? Eles vieram fazendo caixa, 22 milhões, 25 milhões, para conseguir cobrar essa taxa aqui sem ter impacto no pagamento de dividendos. Então isso é muito legal para o cotista, né? Que o fundo teve essa preocupação de manter ali um dividendo equilibrado, né? Teve essa preocupação de segurar o dinheiro aqui no caixa para quando viesse essa cobrança aqui de taxa de performance não impactasse no pagamento de dividendos. Então, gente, me conta aqui embaixo se você investe em algum fundo de desenvolvimento ou se ainda tá lá na época dos seus avós, dos seus pais e compra terreno para esperar valorizar. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, me seguir lá no Instagram e se inscrever na minha mentoria em grupo Dinheiro que Rende. Gente, os investimentos, eles precisam fazer parte do nosso comportamento e tudo isso você vai aprender lá na minha mentoria, tanto a parte técnica quanto a parte comportamental. Corre aqui embaixo na descrição do vídeo e garanta a sua vaga. Beijo, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!